Mas deu o que falar aquele terceiro cartão amarelo para o João Gomes, deu o que falar também a atuação da arbitragem e do VAR naquele possível pênalti para o Corinthians, bateu na barriga, bateu no braço do Léo Pereira, essa discussão até hoje acontece, a gente vê entre corintianos e flamenguistas muita pressão da diretoria do Corinthians em cima da arbitragem, do elenco do Corinthians, da torcida do Timão, principalmente nas redes sociais, muita gente reclamando ainda daquele lance, e hoje o árbitro é de Copa do Mundo, é o Wilton Pereira Sampaio, foi escalado para a Copa do Catar. E aí, Vanderlei, você acha que nesses casos o árbitro entra pressionado por conta do primeiro jogo ou não? Vida nova, jogo novo, o que você pensa, Vanderlei? Não acredito. Vai para o Catar, o Corinthians não tem reclamações a fazer com relação ao Wilton, nem o Flamengo. Eu acho que está vivendo uma boa fase. Acho que era o árbitro certo para ser escalado para esse jogo. Não acredito que ele entra pressionado. Ele sabe que tem 85 câmeras em cima dele, vai tentar fazer... ele vai jogar para ele, não vai jogar para o Flamengo, não vai jogar para o Corinthians, ele vai jogar para ele. Esse é o cartão de visita que ele vai desembarcar no Catar. Né? Semanas antes de começar a Copa do Mundo, o cara apitou um jogo no Maracanã, cheio, numa decisão de campeonato, e teve uma arbitragem boa. Né? Não vai chegar lá, imagino que esteja passando isso na cabeça dele, não vai chegar lá esculhambado pela imprensa do país dele, pelo país dele, pelas lambanças que fez no jogo final. Espero que o VAR funcione corretamente, que atue se for necessário, quando necessário. Quem é o VAR, hein? Flávio gosta de saber. Nem interessa, é o equipamento, é que o computador só chama. Até marcado. Que o computador só chame na hora certa. Que prevaleça o bom senso, que significa decisão de campo, a não ser que no campo tenha um erro crasso, gravíssimo, que vai mudar os astros. Aí é uma outra conversa que ele deve atuar. No caso de penalidade, que é um assunto que para mim está esvaziado faz tempo, mas de qualquer maneira, é verdade, o Pedro está correto ainda pelas redes sociais, ainda para muita gente o assunto está vivo. É uma coisa tão simples, a regrinha é simples, é movimento antinatural. Você achou que foi? Você marca o pênalti e, se for um erro crasso, o VAR vai te mostrar para você dar uma olhadinha lá, olha, foi um movimento natural. Aí você pode mudar ou não. Essa é uma. A outra, intenção. Não teve intenção, segue o jogo. Eu achei que teve intenção. Se lá a imagem, sentado com o bumbum na cadeira, achar que é um erro crasso ele entender daquela maneira, dá uma chamadinha e fala, para nós não foi. Dá uma olhadinha. Só isso, o resto é cascata. É só para justificar uma derrota, para justificar um futebol não eficiente para ganhar um jogo. É isso que eu acho. Mas é bem claro, se esse lance do Léo Pereira fosse fosse no braço do Gil, toda a chiadeira virava para o lado do Flamengo. Não foi pênalti. Não foi. A regra não mostra isso. Como era do lado de cá, o Corinthians tá fazendo muito barulho nos bastidores. Era bom ele trabalhar um pouco lá dentro, né? Cuidar da dívida dele, ver como é que as coisas estão. Porque ele vai reclamando aqui, reclamando de lá e cancela jogo, não sei o quê e tal. Tá na hora dele cuidar um pouco mais da vida dele. Então jogou, fez uma pressão. Se fosse do outro lado, fazer assim. Aqui não tem essas regras que o Vanderlei brilhantemente colocou. A regra é assim, bateu no braço, é a favor do meu time e foi intencional. Bateu no braço a favor do outro, não foi intencional. É assim que se vê. Ninguém se preocupa em cuidar da regra. O Wilton é um bom árbitro, ele tem condição de fazer um bom trabalho. Bom árbitro não. É um dos menos ruins do Brasil. Aqui não tem bom árbitro. Nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com um bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando da arbitragem. O velho Vamp pediu. O VAR de hoje é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, VAR da FIFA, Rio Grande do Norte, tá? E o Viga tá chamando lá do Rio de Janeiro. Pode falar, Viga. Olha, sem querer fazer uma análise pré-conceituosa, ou seja, antes do conceito se aplicar, eu particularmente não curto muito árbitro no Brasil. O Wilton Pereira Sampaio, a gente torce para que ele tenha boa sorte, que tenha um bom trabalho, mas as últimas apresentações que eu vi dele aqui no Maracanã, fiquei com a impressão de ser amarrador de jogo. Um profissional, um árbitro que em algumas oportunidades conseguiu a proeza de irritar os dois lados. Tomara que isso fique para o passado,
e que ele não tem influência direta no jogo de hoje. Agora, se a gente está levando em consideração o fato de que fatores externos, exógenos, sou eu mesmo. É isso aí, sou eu mesmo, meu garoto. Rodrigo Viga, tem um camarada aqui. Chega, mas vem cá. Vem cá. Deixa eu viver meu momento de pilhada. Como é que eu falo? Eu não. Liga! Se liga. Não, negócio assim. Isso aí. Valeu. Flamengo quanto hoje? 4, irmão. 4? Ih, 4. 4-0? Tem um Paulista. Tá certo. Vai trabalhar lá dentro? Lá dentro, o negócio de lá dentro, eu vou trabalhar aqui Tá certo. Tá trabalhando aqui em frente, na catraca do Maracanã? Tem que ficar esperto aí. Tá cumprimentando o Pelhada também. Você vê que Rodrigo Viga é um popstar. Rapaz, mas tem uma estrela maior do que eu, inclusive aqui do meu lado. Agora, só fechando, viu, Pedro? Se a gente leva em consideração que fatores exógenos, externos, influenciam no trabalho, eu não tenho a menor dúvida que aquele episódio que aconteceu aí em Itaquera, em São Paulo, de alguma forma pode criar uma pressão adicional para cima do Wilton Pereira Sampaio. Agora, se está com o emblema da FIFA ou sem emblema da FIFA, pouco importa, porque na média os árbitros deixam muito a desejar, né, Pilhado? Não, e na verdade todo esse escarcéu que o Corinthians fez foi para isso. Exato. O Corinthians fez nota oficial, falou do VAR, porque o Corinthians quer pressionar a arbitragem pro jogo de hoje. É óbvio que o Corinthians quer pressionar a arbitragem. E eles fizeram isso com esse objetivo. Vitor Pereira falou, Duílio falou, fizeram nota oficial, falaram do absurdo que foi feito com a arbitragem. Então... Guerra de nervos, né? Guerra de nervos, né? É lógico. É tudo uma estratégia. Não tiro a razão, porque eles vão precisar de todas as estratégias possíveis para vencer o Flamengo hoje no Maracanã, mas foi para isso. Foi para pressionar uma arbitragem que eles sabem que é fraca. Peraí. Break na Rádio Jovem Pan. O Daroncão hoje sou eu aqui. Break na Rádio Jovem Pan. Bom, tá voltando do break, peraí. Você gostou de me interromper, Flávio? É gostoso. Tá voltando do break, calma aí. Já direito de resposta pro Pilhado. Voltamos aqui à Rádio Jovem Pan. Que momento histórico, né? Sim, meti um daronco no daronco. Bate pronto. O Flávio tava aqui se coçando para poder fazer isso. Está pedindo o afastamento do daronco hoje. O Flávio tá realizado. O Flávio hoje tá realizado. Ele tá eufórico. Mas eu te dou esse direito. Agora, como eu estava falando, né, Daronquinho? A arbitragem é fraca e pressionada, então, é ainda mais fraca. Então eu acho que o Corinthians fez tudo isso propositalmente para tornar o clima aqui hostil pro árbitro da partida. Isso é óbvio. Eu sei que você já se prepara para o almoço, mais um romântico, mas deixa eu dar só uma informaçãozinha rápida aqui. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, que tem sede no Rio de Janeiro, solicita o afastamento imediato de Anderson Daronco. A instituição alega que o árbitro desrespeitou claramente os atletas do Avaí e do Atlético Mineiro. E tem uma nota que está sendo divulgada. Portanto, a FENAPAF, né, está solicitando o afastamento do Daronco por esses motivos. O Daronco está sendo fritado aí por algum comportamento que os atletas não gostaram. Ele menosprezou o pessoal do Avaí. É isso aí. E para você, Mauro César Pereira, hoje no comando do apito estará ele, o Wilton Pereira Sampaio. O Vanderlei também comentou sobre o Anderson Daronco, a arbitragem brasileira como um todo e a sua expectativa para a atuação hoje do Wilton Pereira Sampaio mais tarde. É uma escolha meio óbvia, né? Porque ele é um árbitro da Copa. Eu acho que ele, entre tantos árbitros ruins, ele até é um que deixa o jogo correr um pouco mais. Vídeo, por exemplo, Flamengo e Atlético nessa Libertadores mesmo, que foi um jogo bem intenso no Maracanã. Ele deixou o jogo correr, não ficou travando o jogo, né? Não daronqueou ou daroncou, não sei como é que é esse verbo. Verbo daroncar. Daroncar, né? Ele não ficou travando o jogo. Eu acho que é uma escolha óbvia, não tem, acho que outro. O Rafael Claus é de São Paulo, então não poderia ser ele, né? Então, o cara que vai para a Copa do Mundo. E eu acho que dentro da nossa realidade, da nossa arbitragem, ele é um dos que conseguem fazer alguns bons jogos. Eu acho que o mais importante é deixar o jogo correr.
não ficar daruncando, não ficar travando o jogo. Se ele deixar o jogo correr, já é um meio caminho andado para uma boa arbitragem. Aquela história de controlar o jogo, que os comentaristas de arbitragem tanto falam sobre isso, controlar o jogo, na realidade é travar a partida e prejudicar o futebol em benefício do seu próprio trabalho. Eu amarro o jogo, aí eu controlo o jogo e não deixo que a partida siga normalmente. Aí o jogo fica feio, fica picotado, chato, né? Aí fica um jogo chato. E em finais isso é muito comum. O árbitro também entra em campo. Você pode observar que muitas vezes os comentários, muitos dos comentários de arbitragem, eles são de uma ótica, assim, como eles também apitaram ou bandeiraram, eles têm uma ótica muito pessoal, assim. Eu não entro em campo para fazer o bem pelo futebol, para mediar a partida e fazer com que ela seja legal. Não, eu entro para fazer o meu. Ou seja, eu quero me proteger, eu quero fazer o meu trabalho. E muitas vezes, na prática, se isso significar prejudicar o espetáculo, prejudica esse espetáculo. Eu travo o jogo e acabou. Então, para mim, a condição básica é deixar o jogo correr. É não marcar faltinha e saber se impor diante dos jogadores nos momentos adequados. É claro, tem hora que você tem que chegar um pouco mais junto, chamar a atenção de um e de outro. E saber se impor não é mostrar só cartão, é fazer o jogador te respeitar. Tem vários árbitros na história que os caras respeitam ou respeitavam porque sabiam se posicionar. Agora, se o árbitro foi meio banana e tudo, ele só sabe mostrar cartão. Se deixa intimidar. Eu acho que o Wilton, ele não acho que ele seja um excepcional árbitro, porque isso não existe no futebol brasileiro, mas ele acho que é o melhorzinho aí desses aí, um dos melhores aí que dá para se salvar. Torço que ele permita que a partida corra para que seja um bom jogo. Se não, se dar um carro, um abraço. Já vou querer ouvir o Fábio Piperno também sobre a atuação da arbitragem, mas eu acho que é isso, né, Viga? A gente espera uma arbitragem que possa deixar o jogo correr em Itaquera sem muitas interrupções. Eu acho que o árbitro no primeiro jogo acabou querendo todo esse clima. Repito aqui na Jovem Pan, achei covarde o cartão amarelo que foi dado para o João Gomes. O Vampeta, depois de analisar com calma, tenho certeza que ele mudou de opinião. E aí a lambança foi completa quando no segundo tempo, o mesmo João Gomes, pela nota que ele emitiu após o jogo, já abalado emocionalmente, eu sabia que ia ficar de fora da grande decisão, a decisão da vida dele até então, ainda tem a final da Libertadores da América, fez uma falta que, se fosse seguir ali o livrinho de regras, né? O livro de regras, teria que ter sido expulso. Mas aí, o que fez o árbitro? Olha, eu fiz besteira no primeiro lance ao dar um amarelo quando não tinha que aplicar, então não vou dar o segundo amarelo para não ser um fudúncio danado. E ainda teve a polêmica da mão na bola, bola na mão. Eu achei, e disse na época, ainda no Canelada, que não foi pênalti na minha avaliação, porque o Yuri Alberto tirou o corpo e por isso a bola bateu na mão do Léo Pereira, não que ele tivesse qualquer tipo de intenção. Então eu achei a arbitragem lamentável. É claro que a gente fica torcendo para que não haja qualquer tipo de influência. Mas repito, os últimos jogos que eu vi do Wilton Pereira Sampaio aqui no Rio de Janeiro, ele me parecia mastigador, mordedor de jogo. E aí acaba irritando os dois lados. Quando irrita os dois lados, o jogo pode cambar até mesmo para aquilo que a gente não quer, que seja um bom futebol jogado logo mais aqui no Maracanã. Sobre o cartão amarelo do João Gomes, estava pensando aqui outro dia. Olha, eu acho que esse foi o cartão amarelo mais discutido da década do futebol brasileiro. Mas dá a impressão, Flávio, que olha, que esse cartão amarelo ele fez mais diferença do que aquele gol da Inglaterra, que até hoje a gente não sabe se entrou ou não lá contra a Alemanha. É um negócio impressionante. Eu acho que o árbitro errou, ponto. Mas assim, não foi um erro assim, nossa, isso foi decisivo, isso vai fazer toda a diferença pro confronto e tal, né? Errou um erro de jogo, que acho que interpretou mal, e vou dizer uma coisa, quer dizer, tirando essa interpretação e talvez a segunda falta do João Gomes, porque aí pode ser que a consciência tenha pesado, enfim. Tirando isso, ele não errou, mas o jogo marcou bem no lance do pênalti, marcou bem e tal. Não é o árbitro que interferiu no resultado, no pênalti, enfim. Nada. O VAR que falou pra ele. Ué. E tem outra coisa. Para a sorte do Flamengo, o jogador punido e que fica fora dessa final, o jogador pode ser substituído por alguém melhor do que ele. Estava aqui observando os debates dos colegas aqui. Concordo inteiramente. Se eu tenho para uma final um Vidal com duas Copas do Mundo no currículo, o cara que jogou no Bayern de Munique, Inter de Milão, olha os times onde o Vidal jogou Barcelona e tal, para jogar uma final contra o Corinthians, Maracanã, o maior palco do futebol brasileiro, lotado, lindo e tal, né? Vidal. Não, com todo respeito ao promissor João Gomes, Vidal.
Não dá para comparar, quer dizer... Então, acho que até nisso o Flamengo tende a ter uma vantagem em relação ao Corinthians. Tem uma coisa, viu, Pedro? Aqui no Brasil, você joga muito contra o árbitro. Eles já não são grande coisa, mas joga-se muito contra o árbitro. Muito, muito, muito. Eu gosto muito de dar o exemplo da Premier League. Você simplesmente não pode falar de arbitragem. Não pode. O Rafa Benítez tomou uma multa de um monte de libras porque ele elogiou o árbitro. Não pode. Nem elogiar, nem nada, nada. Não pode falar de arbitragem. E aqui você trabalha muito assim, sabe? Que nem hoje, o que o Flamengo puder fazer para pressionar o árbitro, ele vai fazer. Óbvio. Como o Corinthians fez aqui. Joga-se muito com isso. O jogador enche o saco do árbitro, faz aquela rodinha em volta e tal. Tudo isso porque se permite. Se você começa a meter punição em todo mundo, fez rodinha, vai tomando, vai punindo, mete multa pecuniária, mete no clube, então acaba essa palhaçada. Então aqui o árbitro ele é pressionado em todos os sentidos. Luta-se muito para ele errar. E cá entre nós, né? Para nós também, quando tem algum erro, é bom dar polêmica. Estamos falando do raio do cartão amarelo até hoje, pô. Estamos falando do pênalti até hoje. Então dá polêmica, sabe essa coisa? Então não dá. O árbitro ele é muito pressionado em todos os sentidos. Já não são grande coisa. Já tem a pressão da CBF, que também, olha, cuidado com a camisa que você vai errar e tal, não sei o quê. E ainda ninguém ajuda em nada. Ah, velho, aí acabou. Aí é uma festa. Então, realmente, hoje o que o Flamengo puder fazer, o que puder fazer para pressionar o Inter, ele vai fazer. E o Corinthians já fez a semana inteira o que pode fazer também. Segunda-feira eu trabalhei no Bragantino e Santos. Que não é um jogo, então... Mas era irritante o tempo todo. Os caras batendo, jogo violento, Vampeta viu. E os caras chegando junto e toda hora parte pra cima do árbitro. E aí o cara toma o cartão, dá uma outra pancada, como se quisesse desafiar o árbitro o tempo todo. Aí o técnico reclamava, o outro também. Olha, o Abel, domingo contra o São Paulo, e olha que eu gosto do Abel, como técnico, mas como personagem me irrita um pouco. Com 2 minutos e meio, tem uma faltinha lá perto do lateral, ele já levanta, vai pra cima do árbitro, o árbitro para, dá uma bronca nele. O tempo inteiro. Teve um lance no jogo do Atlético com o São Paulo, que o Rafinha e o Hulk ficaram com palhaçada. Lembra? Segurando a bola, jogando a bola pra cima, enchendo o saco do árbitro e tal. E a pessoa que estava narrando, que eu não sei quem é, foi tão feliz, falou assim, por que eles não faziam isso na Europa? Quando um jogava no Bayern de Munique e o outro jogava, sei lá, no Porto. Por que eles não faziam isso lá? Chega aqui e vira palhaçada, começa a fazer circo. Não sabe? Tem que dar uma ajudada nos árbitros também, dar uma blindada legal nos caras. Mas ferrar os caras. Não é só cartão, não tem que meter punição, tem que meter essa coisa de rodinha e tal. Tá proibido. Fez rodinha, 10 caras dá 10 cartões. Fez de novo, dá expulsa, acaba o jogo. Tem que ser um negócio forte. Mas a CBF também é cheia de compromisso, né? Todo rabo preso com todo mundo, então também não. Mas ninguém ajuda a arbitragem, não. Eles são ruins, e aí e até pra gente é o que eu tô falando. Quem falou torço pra que o árbitro. Se der polêmica também não faz mal pra ninguém, né? Canelada tem muita conversa, amanhã no bate-pronto tem muita coisa. Ninguém tá preocupado com isso.